Boa tarde. Há mais 2 recuperados da Covid-19 nos Açores. Os casos envolvem um homem de 64 anos de idade, da Ilha de São Miguel, e uma mulher de 50 anos, da Ilha Terceira. Sobe assim para 27 o número de recuperados na região. Pelo terceiro dia consecutivo, não foram detectados novos casos positivos. É tempo de fazer mais um ponto de situação no arquipélago. Boa tarde, Marta Silva. O total de casos confirmados mantém-se nos 138, mas há agora menos casos ativos. Boa tarde, João. São agora 102 o número de casos positivos de Covid-19 na região. Depois do terceiro dia consecutivo, sem registro de novos casos positivos registados nos Açores. Isto depois de terem sido realizadas 228 análises, todas elas com resultado negativo. No fundo, o que se verifica é um achatar da curva epidemiológica com estes resultados consecutivos pelo terceiro dia, sem casos de infectados nos Açores. É, no fundo, um dado que está em linha com aquilo que tem sido dito pela Autoridade Regional de Saúde, que se está a verificar atualmente um planalto da evolução do surto nos Açores. Hoje há um outro dado novo, uma boa notícia a salientar para além de não se verificar casos positivos nos Açores. Há mais doentes recuperados, mais 2 que, somados aos 5 de ontem, prefazem um total de 27 doentes recuperados. São então mais 2 doentes recuperados, um em São Miguel, outro na Terceira, e que, avaliando os números, comparativamente ao número de óbitos, são então o triplo, estes recuperados, do que o número de óbitos já registados desde o início do surto nos Açores. Por outro lado, há registrar que se mantém o número de internados, são 40 à data o número de doentes internados em unidades hospitalares e no Centro de Saúde do Nordeste. Há um doente crítico, pelo menos era o que era avançado ontem no briefing, em termos de atualização, havia um doente crítico no Hospital do Divino Espírito Santo de Ponta Delgada. Também de recordar que no briefing de ontem a Autoridade Regional de Saúde avançava que estava a ser equacionado avançar para testes serológicos para, no fundo, identificar doentes que já tenham sido atingidos pelo vírus e aqueles que estão imunes. É uma medida que será tomada tendo em conta uma segunda vaga no próximo outono e inverno, que é esperada não só nos Açores, mas a nível global. Para atualizar os números, está já Tiago Lopes aqui na sala, vamos então ouvir e conferir esses dados. Boa tarde a todos, novamente, um bom dia de 25 de Abril para todos. Recomeçamos onde ficámos ontem, nomeadamente nos 477 casos que havíamos identificado. Desses 477 casos, posso informar-vos de que tivemos 114 casos negativos, 5 provenientes de Santa Maria, 77 da Ilha de São Miguel, 21 da Terceira, 1 de São Jorge, 1 do Pico e 9 da Ilha do Faial, e 363 continuam a aguardar análise laboratorial, nomeadamente 1 de Santa Maria, 232 de São Miguel, 62 da Ilha Terceira, 4 da Graciosa, 3 de São Jorge, 40 do Pico, 20 do Faial e 1 da Ilha das Flores. Até às 0 horas de hoje foram identificados 417 novos casos na região. Desses 417 novos casos, 107 são negativos, 105 de São Miguel, 1 de São Jorge e 1 do Faial, e 310 continuam a aguardar análise laboratorial, nomeadamente 1 de Santa Maria, 256 de São Miguel, 21 da Ilha Terceira, 6 da Graciosa, 2 de São Jorge, 21 do Pico e 3 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, tínhamos ontem 2.050 pessoas em vigilância ativa, temos hoje 2.035, 664 provenientes da linha de saúde Açores e 1.361 das delegações de saúde. Temos até o momento na região 102 casos positivos ativos. Desses 102 casos positivos ativos, 76 são da Ilha de São Miguel, distribuídos pelos diferentes concelhos, 19 no Concelho de Ponta Delgada, 8 no Concelho da Povoação, 6 no Concelho da Ribeira Grande, 42 no Nordeste e 1 na Lagoa, 4 na Ilha Terceira, 2 em Angra do Heroísmo e 2 na Praia da Vitória, 9 da Ilha do Pico, 4 na Madalena e 5 em São Roque, 3 na Ilha de São Jorge, 2 nas Velas e 1 na Calheta,
5 no Faial e 5 na Graciosa. Em termos de internamentos, temos atualmente internados nas unidades de saúde da região 36 utentes, 19 no Hospital Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, sendo que 2 dos utentes que se encontravam internados foram transferidos para uma unidade de alojamento local no Conselho do Nordeste, que havia sido previamente articulada também por responsáveis locais para o efeito, e temos a registar, nomeadamente, também um caso recuperado, que eu depois também já vos vou transmitir daqui a pouco. Mantemos os 4 utentes internados no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, nomeadamente um em unidade de cuidados intensivos. Temos um utente internado no Hospital da Horta, sendo que outro utente foi hoje transferido para o seu domicílio na Ilha do Pico. Continua ainda com infecção pelo novo coronavírus, não teve, digamos, o resultado negativo até ao momento, mas por via de não apresentar sintomatologia nem necessidade de cuidados diferenciados, foi transferido e encontra-se neste momento em contexto domiciliário. E mantemos depois, por fim, 12 utentes internados no Centro de Saúde do Nordeste. Como eu estava a dizer, com estas alterações, temos neste momento 66 utentes em contexto domiciliário, 45 na Ilha de São Miguel, 4 no Faial, 2 na Graciosa, 9 na Ilha do Pico, 3 em São Jorge e 3 na Ilha Terceira. Como eu estava a referir há pouco, damos nota hoje também de 2 utentes recuperados de infecção pelo Covid-19, neste caso uma senhora de 50 anos da Ilha Terceira, do Concelho da Praia da Vitória, e um homem de 64 anos da Ilha de São Miguel, do Concelho de Ponta Delgada. Temos, portanto, até ao momento 27 utentes recuperados de infecção pelo Covid-19, 15 deles na Ilha de São Miguel, 13 do Concelho de Ponta Delgada, 1 do Nordeste e 1 de Vila Franca do Campo, 7 da Terceira, 3 de Angra do Heroísmo e 4 da Praia da Vitória, 1 do Pico, do Concelho da Madalena, 4 de São Jorge, 3 do Concelho das Velas e 1 da Calheta, e mantemos até à data ainda o registro de 9 óbitos, infelizmente todos eles na Ilha de São Miguel. Desde o início do surto, temos a registrar até ao momento 6.185 casos. Desses 6.185 casos, 5.374 tiveram resultado negativo, 673 aguardam ainda por análise laboratorial, que, volto a dizer, são os 310 de há pouco que eu disse, mais os 363 que provinham da tarde de ontem. E desses 6.185 casos registados neste momento, até ao momento na região. Conforme também transmiti, temos atualmente 102 casos positivos ativos, 27 recuperados e 9 óbitos. Este é o ponto de situação. Deixaria então agora aqui um espaço para poderem colocar questões. Ontem o Presidente do Governo, em entrevista à RTP Açores, dizia que estavam a ser estabelecidos contatos com a Universidade dos Açores para, no fundo, esta instituição cooperar ao nível de análises. Pergunto-lhe, quando é que está prevista esta cooperação e qual é a capacidade instalada dos laboratórios da Universidade dos Açores? Conforme foi transmitido pelo Sr. Presidente do Governo Regional, nós, como temos vindo a trabalhar até ao momento, estamos sempre a planear o presente para o futuro. E, portanto, nesse sentido é que estamos já a cautelar aquilo que eu também já transmiti aqui, que é propalado também na comunicação social, por via daquilo que é o conhecimento que temos vindo a obter das realidades fora do nosso país, de uma eventual segunda vaga. E, portanto, nesse sentido, apesar de nós, neste momento, com as 2 unidades laboratoriais da região, conforme eu também já transmiti, termos uma capacidade que faz inveja, neste momento, a qualquer outra região do país, conforme também já tive a oportunidade de dizer, nós, neste momento, o número de testes que temos realizados na região, e comprovado também pelo número de casos que temos identificado, que vão para lá daquilo que seria tradicionalmente suposto, temos uma capacidade neste momento na região que é mais que suficiente para dar resposta às necessidades no âmbito do combate ao Covid-19. De qualquer das formas, já antecipando uma segunda vaga do surto, estamos a estudar essa possibilidade de aumentarmos precisamente essa capacidade de análise laboratorial.
Há doentes com outras patologias que não o Covid-19 que, por inerência desta pandemia, estão a aguardar consultas programadas, cirurgias programadas e exames. Pergunto-lhe quando é que está previsto a retoma desta atividade assistencial e como é que está a ser preparada esta retoma. Consoante a evolução do surto, estamos a fazer esse acompanhamento, portanto, está a ser planeado da mesma forma que estão a ser planeadas também, eventualmente, o levantamento de algumas das medidas mais restritivas que nós tivemos que implementar na região para fazer face ao surto. E, portanto, nesse sentido, claro que a retoma da atividade assistencial nas unidades de saúde da região também está a ser devidamente ponderada e planeada e, portanto, é um acompanhamento que estamos a fazer em um planeamento à medida da evolução do próprio surto. Portanto, não está a ser descurado. Uma questão do Açoriano Oriental. Voltamos a registrar um aumento dos casos suspeitos. Alguma razão para isso acontecer? Hoje, pelo contrário, o número de casos até diminuiu. Conforme já disse também anteriormente, o número de casos, a partir de determinada altura, aumentou porque incluímos aquilo que até determinado momento definimos como casos suspeitos e a partir do momento em que começámos a fazer rastreios organizados, acabámos por identificar como casos apenas e só com essa nomenclatura. E, portanto, durante esse tempo em que fizemos o maior número de análises por via dos rastreios organizados, houve esse aumento do número de casos, mas não é aquilo que se registra efetivamente até hoje. Uma questão da Rádio Horizonte. Foi hoje anunciado que em Portugal continental os infectados com o novo coronavírus que estão em casa passam a ser considerados casos recuperados se ao fim de 14 dias tiverem um único teste negativo. Nos Açores também vamos baixar a fasquia? É uma orientação que eu ainda tenho que discutir com os restantes elementos do grupo técnico, mas conforme nós temos vindo a implementar aqui na região, temos pecado mais por excesso, propriamente por defeito. Temos sido mais zelosos no combate à epidemia aqui na região e penso que qualquer um de nós, atendendo até aquilo que eu respondi há pouco à questão que foi colocada, não tendo qualquer tipo de problema na região naquilo que diz respeito à capacidade de análise ao nível laboratorial, não é por mais uma segunda análise, digamos assim, para atestar essa negatividade de um possível caso recuperado que iremos deixar de o fazer. Portanto, é uma situação que iremos discutir internamente por via da publicação desta nova orientação da Direção-Geral da Saúde. É uma situação que já decorre também de há algum tempo atrás, que já se previa também essa emanação por parte da Direção-Geral, mas atendendo à nossa capacidade de diagnóstico laboratorial aqui na região, penso que não haverá problema de mantermos aquilo que vigora até o momento, que é a realização de 2 testes negativos para atestar o processo de recuperação de um infectado pelo Covid-19. Dos casos negativos que referiu de São Miguel, estão incluídos os 2 ex-reclusos ou ainda não há novidade sobre Neste momento estamos a fazer também a avaliação de todos esses resultados, nomeadamente, como eu disse, como mantemos a necessidade de ter 2 testes de diagnóstico negativos. Nós neste momento ainda não podemos adiantar também qualquer tipo de informação relativamente a esses casos, porque ainda nos encontramos a aguardar esses resultados. Outra questão do Açoriano Oriental, se pode fazer o balanço dos profissionais de saúde testados? O balanço dos profissionais de saúde testados eu não tenho aqui neste momento presente comigo, curiosamente, mas porque é muito idêntico àquilo que tinha sido transmitido anteriormente. São mais de 1.600 neste momento que já foram testados e atendendo a que já terminámos o rastreio no Hospital do Divino Espírito Santo e atendendo não tivemos casos positivos registados na região que possam ter na sua ligação epidemiológica como contatos próximos profissionais de saúde, não houve qualquer evolução nesse sentido. Portanto, mantemos o mesmo número, não houve qualquer acréscimo relativamente ao último que foi apresentado e eu, para não incorrer aqui em qualquer tipo de incorreção, reporto-me àquilo que já transmiti anteriormente porque se mantém idêntico. Fica então aqui feito o balanço da atividade epidemiológica nos Açores ao dia de hoje. Tiago Lopes aqui a fazer então a atualização relativamente aos 2 ex-reclusos da cadeia de Angra que se aguarda uma segunda ronda de testes. Tiago Lopes aqui a dizer que os resultados de hoje ainda não espelham esses resultados, que será necessário ainda aguardar mais algumas horas, possivelmente nas próximas horas iremos então apurar este dado
em próximos briefings. Por outro lado, a Autoridade Regional de Saúde aqui a dizer que os laboratórios certificados da região estão a dar conta dos testes a serem realizados diariamente. Aqui a referir que até estão a realizar mais testes do que outras regiões do país, já aqui o tinha dito ontem, nomeadamente por comparação às Ilhas da Madeira, que estão a realizar muito menos testes do que os Açores. Por outro lado, Tiago Lopes referiu aqui que a retoma da atividade assistencial está a ser programada, está a ser planeada, mas não adianta por enquanto uma data precisa. Quanto aos números oficiais, ao dia de hoje, e recordando, são 102 o número de casos positivos ativos, 27 recuperados, 9 óbitos. Marta Silva, em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Estivemos a acompanhar mais uma conferência de imprensa da Autoridade de Saúde Regional. O total de casos confirmados mantém-se nos 138 nos Açores. Pelo terceiro dia consecutivo não foram detectados novos casos positivos. Em todo o país há 23.392 casos confirmados. O número de mortes subiu para 880. A nível mundial já morreram quase 200 mil pessoas. Assim termina mais um especial da RTP Açores dedicado ao surto da Covid-19. Regressamos já a seguir com as notícias do Atlântico. Até já.